Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Eclesiastes 3. Tem a arte da série aí? Eclesiastes 3. Nós estamos pregando em Eclesiastes 3. Hoje é o terceiro sermão da série. E nós vamos ler Eclesiastes 3, verso 1 e 4. Não 1 a 4, mas 1 e 4. O nome da nossa série é Descansando no Senhor do Tempo. E o título do sermão dessa noite é O Conceito Correto de Tempo, Propósito e Emoções. Nos tempos que a gente vive, parece ser um pouco presunçoso falar do conceito correto de alguma coisa, mas sim, a Escritura tem sim um conceito correto das coisas. Então vamos lá, Eclesiastes 3, versos 1 e 4. Diz assim: Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Verso 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Como eu falei, o título é O Conceito Correto de Tempo, Propósito e Emoções. Nós vivemos numa sociedade caracterizada pelos próprios estudiosos como pós-modernidade. E a pós-modernidade ela tem uma característica muito latente nela. Ela prega muito sobre o relativismo. Não é que a pós-modernidade não acredite nas coisas. O cidadão pós-moderno ele é relativista. Cada um tem a sua verdade. Se você é feliz, é isso que importa. Isso à distância, né? Porque quando essa verdade ou essas duas verdades comungam nas mesmas quatro paredes, a gente vê que o negócio não é tão relativo assim, não é verdade? E dentro desse relativismo ético, moral, filosófico, nós vemos Salomão falando sobre conceitos corretos de coisas que nos são muito preciosas. Tempo, propósito e emoção. E aí eu quero começar falando para vocês sobre o conceito errado que nós temos de tempo. O conceito errado que nós temos de tempo é um conceito chamado de cronos. Não é o tempo contado no relógio, né? São as horas que passam, a semana, o calendário, os meses. Nós hoje baseamos a nossa vida no relógio. Então, literalmente, aquele calendáriozinho, seja no aplicativo que você usa, seja naquele imã da geladeira ou da padaria que te deu no final de ano, que está acabando, né? Realmente você tinha 20 calendários diferentes, né? Da padaria, do açougue nem existe mais quase. Do sapateiro, era de tudo que é jeito. Tudo que era desenho, tudo que era arte, tudo que era cor. Né? Então, muita gente pauta a sua vida no tempo do relógio. Então, ela vive em torno do tempo. É como se o relógio tivesse se tornado o nosso Deus, o nosso Senhor. Nós dormimos pensando na hora que nós vamos acordar amanhã. Nós acordamos pensando na hora que nós vamos gastar para chegar no trabalho. Nós saímos do trabalho pensando na hora que a gente vai chegar em casa, para ver se vai dar tempo para fazer as coisas, para ver se vai dar tempo para dormir na hora certa, para não estar morto de cansaço na hora que vai dormir. E a gente vive pensando nisso. E quando vive-se pensando nesse conceito de tempo, vive-se com um conceito errado de tempo. E aí, dentro desse conceito de tempo, nós acabamos regulando algumas coisas como boas e ruins. Né? Então, se você acorda na hora certa e chega no trabalho na hora certa, então o tempo está indo bem, mesmo que você esteja destruído de cansaço. Mesmo que você não tenha tomado um café da manhã direito, mesmo que você não tenha tomado um banho direito, mesmo que você tenha saído amarrotado, igual um zumbi, todo dia no ponto tem alguém assim, não é? Se você não viu ninguém, provavelmente esse alguém é você nesse dia. É um amarrotado, com mau hálito e descabelado. Esse é você, se você não viu ninguém. E aí, pra gente, tempo bom é quando as coisas estão saindo do papel. A gente tem um plano, e a gente coloca aquele plano num tempo. Você entra na faculdade, a faculdade tem no mínimo 3 anos para se formar, no máximo 5.
Aí você bota na sua cabeça, eu vou terminar em 4. E aí, se você não termina em 4, o tempo não tá bom. Faz um projeto daqui a 30 anos para se aposentar, juntando X valor por mês. No mês que você não junta, aquele mês foi ruim. E aí, os tempos não foram tão bons assim, porque eu não consegui juntar o valor que eu queria esse mês. Você planeja uma série de coisas. Se você for jogar na internet, você vai ver uma série de aplicativos hoje sobre gestão do tempo. O que mais tem hoje é aplicativo de gestão do tempo. E tem muita ferramenta. E o que frustra a gente? Que a gente descobre que tem mais ferramenta e a gente é capaz de lidar. E aí você faz um curso de 2 horas no YouTube de como gerir o tempo naquele aplicativo e você descobre que você nunca geriu bem seu tempo e aquele aplicativo só serve para você descobrir que o tempo está te engolindo. E aí você fica triste, porque o seu conceito de tempo é o conceito de tempo do relógio. O conceito de tempo para a gente, às vezes, é um conceito de que a ordem natural das coisas estão fluindo bem. Como assim? Para a gente, a ordem natural das coisas é o idoso morrer antes do jovem. E se o jovem morrer antes do idoso, as coisas não estão boas. Quando, na verdade, uma grande frase dos mais velhos, e é verdade, fala que para você morrer basta você estar o quê? Vivo. Não importa a sua idade. Morreu jovem demais, morreu, faz parte da vida, irmão. Tem tantas probabilidades de você morrer, e você passar um dia vivo, estatisticamente, é um milagre. A ordem natural das coisas pra gente, então, é um conceito bom de tempo. Só que a vida, todos os dias, esmaga a gente, mostrando que a ordem natural das coisas não funciona tão bem assim. A ordem natural das coisas é cuidar da saúde, se aposentar e viver uma aposentadoria regalada de dias. E aí, faltando 5 anos para se aposentar, você descobre uma doença que vai te limitar a vida inteira. Você faz uma dieta para estar dentro do peso, e aí você descobre que você tem 3 doenças dentro do peso. Então, as coisas não estão tão boas assim. Por quê? Porque nós pautamos o conceito de tempo dentro de um conceito desconstruído. Conceito de tempo é quando nos dias e nos anos as coisas fluem bem a ponto de você ver satisfeito a retrospectiva do final do ano. Eu, como um bom velho de 90 anos, desde os meus 8 adorava ver retrospectiva de final de ano. Parava, não, ver retrospectiva, amanhã vai passar na Globo, amanhã vai passar na SBT, depois vai passar no lugar, então você ficava vendo a retrospectiva. Ninguém mais fala de retrospectiva, por quê? É só desgraça, gente. Só notícia triste. Você vê aquilo ali, você tá vendo na mesa de jantar de Natal, dá vontade de ir pro quarto e dormir. Não, Deus abençoe o jantar de vocês. Até amanhã. Então, quando o conceito de tempo está atrelado à passagem dos anos, passagens dos dias, nós vemos que esse tempo ele é completamente descontrolado, desequilibrado. Ele é um carrasco que bate nas nossas costas todos os dias. Ele não dá nem um minuto de descanso. E para nós que somos cristãos, para nós que conhecemos a Cristo, nós vemos aqui em Salomão que o conceito correto de tempo não é esse. Não é o conceito contado pelo relógio. Salomão fala, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E essa tradução de tempo aqui, quando os escritores vão traduzir o Antigo Testamento para o grego, que é chamado de Septuaginta, eles usam uma palavra riquíssima, chamada kairos. E quase todo crente da década de 90 já ouviu falar do termo kairos, né? Que é o tempo de Deus. Kairos significa isso? Não. A gente pode usar? Pode. Kairos é tempo oportuno. Ou tempo de oportunidade. Esse é o conceito de tempo que Salomão está dizendo aqui. Existe um tempo oportuno, propício para cada coisa debaixo do céu. Um exemplo para ficar visual. Alguns historiadores dizem que quando Jesus nasce, quando ele encarna, se faz homem, ele nasce no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, no tempo perfeito.
Por que no tempo perfeito? Porque naquela região que Jesus nasceu, ali no Oriente Próximo, Palestina, o pau está quebrando hoje, quebrava naquela época também. Mas o que aconteceu? Os gregos vieram influenciando culturalmente boa parte daquele povo. Alexandre o Grande já veio dominando todo mundo, dos egípcios aos palestinos. Depois que Alexandre o Grande morre, Roma vem com tudo, domina aqueles cantos, e aqueles cantos que antes estavam em guerra, eles passam a ser regidos pelo imperador de Roma. Agora a guerra acaba. Agora cada um tinha o seu idioma. Agora todo mundo ali fala o latim ou o grego. Então existia uma língua única comercial, que era o grego, e existia uma língua única política filosófica, que era o latim. Se antes atravessar a fronteira no país significava que você morria, agora não. Porque Roma construiu uma cadeia de estradas que ela era tão pacífica que os historiadores chamam aquele período de período da Pax Romana, o período da paz de Roma. Então, aquele foi o único momento dentro da história que aquele reduto do mundo ficou em paz e você podia ir para qualquer lugar de forma fácil, falando um só idioma. E qual tempo Deus manda enviar seu filho? Aquele, o tempo oportuno. Esse é o conceito de Kairos. Tempo oportuno. Então, Salomão está dizendo para a gente que existe um tempo oportuno para cada coisa. E que tempo é esse? No próprio livro de Eclesiastes, Salomão fala que o tempo oportuno não é que o tempo é bom. Não é também que o tempo é de uma grande oportunidade. Eu falei isso aqui no começo da série para vocês. Há um propósito para cada coisa debaixo do sol. Salomão vai mostrar para a gente qual é o propósito de cada coisa debaixo do sol? Não. Você está chorando agora e existe um propósito para isso. Tem 20 anos e você não descobriu. Não tem aquela coisa que aconteceu lá atrás e você está até hoje buscando. Senhor, até hoje eu estou tentando descobrir o propósito daquilo e nada. Só me gastou tempo, emoções, dinheiro. Até hoje, quando eu lembro perto do meu juízo, Salomão não tem o mínimo princípio, nenhuma intenção de dizer qual é o propósito final de todas as coisas. Porque ele fala que o tempo oportuno é, independente da ocasião, você ter uma vida debaixo da vontade de Deus. Quando o seu coração está descansado em Cristo, todo tempo é oportuno. Porque em todo tempo ele está com você. Tem um papo de coach agora de que tire um grande proveito da oportunidade que vem. Essa é a história do cara. Nunca pegou um ônibus na vida, né? Nunca bateu ponto. O primeiro milhão que ele fala que ele fez investido foi do dinheiro que um pai emprestou. Tem coisa que não tem como. Morreu um filho antes do tempo. Não, tem um propósito para isso e você vai descobrir. Que propósito, irmão? Quem conhece alguém que perdeu um filho antes do tempo, já passa 20, 30 anos e chora 20, 30 anos? Mas o descanso do tempo está no fato de que, independente do momento em que nós estamos passando, Cristo permanece na nossa vida. Esse é o conceito correto de tempo. O que faz o tempo ser oportuno é saber que o mais duro que seja, o mais brando que seja, Cristo permanece sendo o Senhor do tempo nas nossas vidas. Ela não sai do controle da mão de Deus. Isso tinha de ser motivo de descanso para a gente. Mas o problema é que nós queremos acreditar que Deus está na nossa vida é não ter tempo de choro nem de pranto. Quando o próprio Jesus chorou. Nós queremos acreditar que tempo oportuno é o tempo que a gente tira uma grande lição. Quando Jesus tira a gente, já percebeu isso? Você passa por um problema, aí parece que Jesus te jogou naquela panela lá dentro de óleo quente. Jogou e ele está de longe vendo. Tomara que eu frite logo para ele me tirar o mais cedo possível. Mas ele está com você lá dentro. Lembra? Sadraque, Mesaque, Abednego foram jogados na fornalha ardente e tinha um quarto homem lá dentro. Deus estava com ele lá dentro. E esse é o conceito de tempo oportuno para a gente. Não importa o ciclo da vida que nós estamos vivendo.
A grande certeza que nós temos é que, mesmo nesse momento difícil, Deus permanece comigo. Por isso não importa, meu irmão, como está o calendário da sua vida. Não importa como está a sua administração do tempo no Google Agenda. Não importa se você conseguiu se aposentar com um X valor, com tal saúde, ou terminar a faculdade no tempo certo. O que importa é que nada escapa das mãos de Deus. E Ele guia a sua vida todos os dias. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que tudo está indo bem. Porque Ele é o Senhor do tempo. Esse é o conceito correto de tempo. Mas nós também temos um conceito errado de propósito. E o conceito errado de propósito, e aí isso é muito coach hoje em dia também, né? Descubra o seu propósito no mundo. É como se todo mundo tivesse um dinheiro para investir, como se todo mundo fosse ficar milionário. Se todo mundo fosse ficar milionário, quebrou o Brasil. Quem que vai trabalhar? Se eu fico milionário, eu não trabalho, irmãos. Deus abençoe, um abraço, vamos passear. E aí nós achamos que propósito é descobrir um sentido maior no futuro. Ou estar fazendo algo de um grande valor no presente. E pior que a sociedade tem encaminhado para isso. Por exemplo, na minha época, você perguntava o que você queria fazer como profissão com 17 anos saindo do segundo grau. Uma geração um pouco depois, já perguntavam isso no ingresso do segundo grau. Primeiro ano do ensino médio, e irmão, o que você quer ser para o futuro? E as escolas estão cada vez assim. Você coloca o seu filho na escola porque ela tem um conceito ético legal? Olha, tira. Você coloca o seu filho numa escola porque ela tem uma proteção boa para o seu filho e um estatuto maravilhoso. Você leu o estatuto da escola do seu filho? Nem sabia que existia, né? Existe, estatuto, tá lá. Você coloca o seu filho numa escola porque na 5ª série ele vai ser triturado de simulado, triturado de prova do Enem, esmagado de exercício para ele passar no vestibular lá na frente. Não é? Então, uma coisa que era para o seu filho viver com 17 para 18 anos, ele está sendo esmagado desde os 8 na escola. Porque ele tem que descobrir o propósito dele. E aí o pobre coitado escolhe uma profissão com 17 anos, ele não sabe nada da vida, e pastor preconceituoso. Não, irmãos. Existe um estudo na área da neurociência que um ser humano ele começa a amadurecer de fato para a vida, a partir dos 16 anos. Então, alguém com 17 anos tem 1 ano de experiência de vida. Que isso? Nada. Aí esse ser humano tem que escolher o que ele vai ser para a vida inteira. E você que tem um dobro da idade dele, vai triste para o trabalho que não descobriu o que você quer ser para a vida inteira. E dentro desse conceito errado de propósito, nós somos esmagados pela vida. Nós somos esmagados pela vida porque nós achamos que o grande propósito está fazendo uma grande coisa. E aí você sai para bater ponto, preencher 5 relatórios e voltar para casa. Qual é o grande propósito nisso? Para o seu conceito de propósito que está errado, não há nada nisso. Está ajudando as crianças que passam fome em países pobres? Não. Está diminuindo a emissão de CO2 da atmosfera? Não. É nada. Está soltando balão, usando desodorante aerosol, jogando pilha no lixo. Deus tem misericórdia da sua vida, irmão. Vamos interceder. Enquanto nós estivermos presos nesse conceito errado de propósito, nós estaremos sendo esmagados pela vida. É por isso que quando a gente lê Eclesiastes, nós temos uma concepção, ou melhor, uma falsa concepção de que Salomão é pessimista. Porque ele está destruindo todos os nossos conceitos basilares de vida. Aproveita o tempo do homem trabalhar, acordar e se regalar no seu dinheiro. Eu tive dinheiro, a inteligência fez isso e descobri que não tem proveito nenhum. Você fala, miserável. Para que eu acordo cedo, então? E aí você pula Eclesiastes. Só podia ser Salomão.
E aí o próprio Salomão, dentro de Eclesiastes, ele começa a construir um próprio conceito correto do que é propósito. Conceito de propósito nas Escrituras, o conceito de propósito dentro do próprio Eclesiastes, está no você satisfazer a sua vida na relação horizontal e vertical. E a gente vai lá para o Catecismo de Westminster, que é um dos símbolos de fé das igrejas reformadas do mundo. Primeira pergunta: qual o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Esse é o conceito de propósito correto. E por que eu falei do horizontal e do vertical? Eu falei isso baseado na lei de Moisés, os 10 mandamentos. Nós temos as 2 tábuas da lei. A primeira tábua da lei, você vai dar uma olhadinha lá, fala em todas as formas de você agir corretamente em relação a Deus. E a segunda tábua fala na relação com o outro. Nós só encontramos o verdadeiro propósito da vida quando nós nos relacionamos de forma correta com Deus. Quando o nosso coração encontra contentamento nele. E quando o nosso coração encontra contentamento nele, nós temos de transbordar na nossa relação horizontal, nosso propósito de vida, que é com aquelas pessoas que nós convivemos todos os dias. Pai, mãe, irmão, filho, vizinho, irmão da igreja. E eu falo isso todas as vezes que eu tenho oportunidade. O grande propósito da vida não está em você deixar uma grande herança para o seu filho. Está no que você é diante dele, na presença dele, todos os dias que você acorda de manhã. Na forma como você lida com ele, na forma como você trata ele. A sua família está pouco se importando com você alcançar a estabilidade financeira. Até porque, até onde eu sei, nós não somos ricos aqui. E olhando para a cara de nós homens, não tem nenhum galã. Pelo menos fora do conceito da nossa esposa e da nossa mãe. E no meu caso, da Rosângela, que ela falou que eu sou bonito. Se fosse se basear no seu propósito de vida, a pessoa que está do seu lado não estaria do seu lado. Não, meu propósito de vida é ter estabilidade financeira. Ela te conheceu comendo milho bom, 50 centavos. Nossa, tadinha, ela é branca. Começou a namorar comigo, todo mundo falava que ela era morena, tanto que ela andava no sol. Eu falava, gosto da beça de andar, Tássila. Mentira, não tinha dinheiro por 515. Nunca mais consegui botar salto alto na vida. Ela tá comigo por causa dos meus propósitos, dos meus valores, porque um dia eu vou ser estável. Aí enquanto você vai andando a pé no sol de 40 graus do Rio de Janeiro, o propósito é como nós lidamos com as pessoas que nós estamos ao redor. Como você se relaciona com Jesus? Onde está o seu contentamento nele? Você tem se contentado em Jesus? Você tem encontrado propósito em existir para ele? Porque quando você encontra, ele transborda, é inerente, é inevitável. Quem vive num propósito debaixo da graça de Deus, transborda a graça de Deus àqueles que estão em volta. E aí não importa se você tem 8 horas livres no seu dia, importa o que você faz com aquela meia hora que você tem com aquela pessoa que te ama. O que importa é como você tem servido a sua comunidade local. Não, eu tenho pouco tempo e eu não vou dar tempo nenhum. Quando Paulo fala que nós somos o corpo de Cristo, cada um uma parte essencial, é o pé, o irmão, é a canela. E se um órgão está doente, o corpo inteiro está doente. E às vezes nós reclamamos que a igreja não está legal, quando nós, como membros da igreja, estamos podres. E você vai para outra igreja, e você vai adoecer outra. E você vai para uma terceira, e você vai adoecer a terceira. Que muitas vezes a gangrena somos nós. O conceito correto de propósito é transbordar Jesus todos os dias. Olha para o propósito de Jesus quando ele encarna. Ele vem na terra, ele se faz homem para morrer
por nós. Quantas coisas vieram impedir e atrapalhar o propósito de Jesus? Um discípulo o traiu. Dos 12, só ficou um até o final. Quando ele fez um discurso bonito, Pedro falou: olha, duro, hein? Difícil, hein? Devia ter pensado melhor antes de falar isso. E um monte de gente vai embora. Tentam apedrejá-lo, ele é difamado, chamado de filho do diabo. Tentam prendê-lo. E o propósito dele? Foi atrapalhado? Não. Porque era independente das variáveis da vida. Era cumprir a missão. E ele fazia isso todos os dias. Ele sentava com os 12. Ele treinou os 70. Ele evangelizava os perdidos. E nós, por falta de tempo e por um propósito maior de vida, esquecemos o propósito mais básico da vida: glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Estava conversando com um grande amigo esses dias, e ele é concursado público, e dentro do órgão que ele trabalha tem um concurso público que você dobra o seu salário antes de se aposentar. E ele falou que um amigo dele está estudando para esse concurso público, dentro do concurso, para dobrar o salário, para dar uma vida melhor para a família quando se aposentar. E esse homem, ele está gastando muito tempo, porque o tempo que ele tem de sobra, ele vai para o cursinho estudar. E quantos anos ele já gastou com isso? 8. Para mim é contraditório na própria expressão. Mas você não está paradoxo aí dentro, não? O cara está estudando para um concurso, para dar uma vida melhor para a família. Ele está 8 anos ausente da família. Esse é o conceito errado de propósito. O correto de propósito é deleitar-se em Jesus todos os dias, independente dos tempos em que estamos vivendo. E servir aqueles que nós amamos. E aí, terceiro, entra o nosso conceito errado de emoções. Nós, quando olhamos isso daqui, porque basicamente Eclesiastes 3 fala necessariamente de emoções, e emoções bem complexas, nós refletimos nas emoções da gente. E aí o problema é o seguinte: hoje a vida está pautada nas emoções. Principalmente em traumas, verdade? Se você não tem um trauma, você cava um para ter, né? Não, meu pai errou. Que pai que não errou, irmão? Se você quiser buscar um motivo aí para ter trauma, vamos sentar aqui, eu te dou 12. Em 5 minutos de conversa. Você vai direto para o psiquiatra e procura a Felícia para uma consulta psicológica. Você vai sair daqui triste. Procurar um motivo, a gente procura, porque todo mundo erra. É só você se perguntar quantas vezes eu, que te vejo talvez uma vez por semana, errei com você. Você já pode ir para terapia só nisso. Mas a vida hoje está pautada nas emoções. Está pautada nos traumas. E qual o problema disso? Emoção é transitório. É só você ver Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas. Chorar, sorrir, prantear, se alegrar, nascer e morrer. Como que nós vamos pautar a nossa vida em algo que é transitório, que é passageiro? É impossível? Não. Mas é adoecedor. É só você olhar para o discurso psicológico que tem na sociedade. Quando eu digo discurso psicológico, meus irmãos, eu não estou falando mal da psicologia. Tá? Eu estou pontuando isso aqui, porque dentro da teologia, por incrível que pareça, existe uma vertente que não gosta da psicologia. Essa tem dinheiro para fazer terapia, vá, Deus te abençoe e cure o seu coração também lá. Mas existe um discurso psicologizado no Brasil, no mundo, de validação de traumas e raivas. Então a pessoa, ela é frustrada e ela vive para provar alguma coisa para alguém. Meu pai falou que eu não ia ser ninguém quando crescer. Agora eu vou fazer das tripas corações que eu vou mostrar para ele que eu vou ser melhor do que ele. Raiva. Existem pessoas que têm as suas emoções quebradas e vivem para fugir de alguma coisa. Vamos fazer isso? Não posso fazer isso não, porque isso remete ao meu trauma no passado, e aí eu posso repetir.
que os meus pais fizeram, e foge. Alguns vivem de raiva, outros vivem de fuga, outros vivem de descontar. Desconta todos os seus traumas dos outros. Não, não abro meu coração não, porque quando eu abri eu me frustrei e agora eu vou machucar o coração de todo mundo também. Cada um por si, Deus. Isso é ter um conceito de emoção errado. São pessoas que não aceitam a vida e as relações como elas são porque não aceitam os seres humanos como seres humanos que são. E aí, tudo agora está pautado nas emoções, tudo agora está pautado no egoísmo. E aí você vai ver o discurso de perdoe. Fala, pô, discurso bonito. Perdoa porque se você não perdoar, você pode ter câncer. Você não perdoa porque você ama. Você não perdoa porque é bonito. Você perdoa porque já foi comprovado que a amargura dá câncer. Eu te pergunto, como é que você consegue perdoar alguém só para fugir de um câncer? Ó, cuida da sua saúde, porque se você não cuidar da sua saúde, ninguém cuida. Aí você se cuida, não é porque você quer se cuidar para dar mais qualidade de vida para aquele que está do seu lado. Você se cuida porque ninguém vai cuidar de você. Olha que desconstrução. Olha, junta seu dinheiro separado do seu cônjuge, porque quando as coisas desandam, faz cada um consigo Deus por todos. Você trabalha, em vez de ser para somar dentro da sua casa, para você ter uma garantia, porque quando alguém te passar a perna, você pelo menos tem a sua garantia. Ó, tem um currículo bom, porque o currículo é a única coisa que ninguém pode te tomar. Aí você tem um currículo bom, para ninguém te tomar nada. É você vivendo para as emoções, fugindo dos traumas, você coloca mais trauma, porque você vive literalmente sozinho. Porque você nunca abre o seu coração completamente. Ah, mas se eu abrir, eu vou me ferir. Isso é vida. Se você não abrir, você vai se ferir também. Ah, mas me tomaram o meu dinheiro. Um monte de coisa toma o nosso dinheiro, irmão. Netflix, o iFood. Não é? Mas é aquela conta do cartão no final do mês, você vê que o iFood, ele pouco se importa com as suas emoções. Né? Uber. Vou pegar só esse aqui rapidinho. E depois eu não pego mais, não. Aí vai lá, rapaz, de onde meu dinheiro foi? Tudo no Uber. Vai tomar de qualquer jeito, irmão. Isso é o conceito errado de emoções. O conceito correto de emoções é depositá-las aos pés de Jesus. Isso que é interessante. A Escritura não invalida as nossas emoções. Não invalida. É por isso que Eclesiastes fala dela. Isso que a gente está vendo aqui, tempo de nascer e morrer, e plantar, e colher, e chorar, e sorrir, é uma figura de linguagem chamada merisma. É uma figura que ela pega dois sentimentos completamente opostos para mostrar o todo. Embolei, né? O que isso significa? Vamos lá. Tempo de chorar e tempo de rir. É o merismo, figura de linguagem. Salomão está dizendo o seguinte: você está vendo todos os extremos da existência. Chorar é um extremo e rir é outro. E tudo que está no meio é uma coisa só. Deus está em todas as suas emoções. Tempo de nascer e tempo de morrer. Você nasce, você vive e você morre. E Deus esteve em você, com você em tudo. Ele aponta os extremos, não está querendo dizer que Deus está contigo só quando você chora e quando você ri. É porque grande parte da vida tá não chorar e não sorrir, não é verdade? A gente chora de vez em quando, tirando aqueles que são mais chorões. E a gente ri de vez em quando, tirando aqueles bobos que ri de tudo, né? Tô me entregando aqui rindo, sem nem ouvir piada nenhuma. Então, a Escritura, ela não descarta as emoções. Pelo contrário, ela apresenta o conceito correto das emoções. Salomão está dizendo o seguinte: todas as emoções que existem pertencem a Jesus. E a vida transitória como é, instável como é, vai te fazer colocar para fora todas essas. Mas em todos esses momentos, nessas emoções que são transitórias, existe aquele que é permanente. E ele vai estar com você para sempre, Jesus. Hoje você chora, amanhã você tem raiva, depois você ri. E as emoções vão mudando, mas Jesus permanece mesmo para sempre. E ele nunca nos abandona. Esse é o descanso que Salomão aponta para a gente.
É por isso que ele fala que há tempo de chorar e tempo de rir. Ou seja, quando é para chorar, você tem que fazer o quê? Chorar. Se lamentar. É para chorar? Chora. Ah, mas vão me chamar de fresco. Chora, mas você quer chorar? Chora, ué. Tem tempo de prantear. O prantear que ele fala aqui é o choro mais efusivo, mais profundo. Tem gente que chora porque ficou desempregado. E tem gente que pranteia quando o ente querido morre. Chora, pranteia. E gente que quer pagar de forte, de valente, de inteligente, de sábio e quer negar as nossas emoções. E tá aquele amargo no peito lá, quase te fazendo explodir. Você não chora, mas tá adoecendo. Chora. É pra ir, irmão, rir. Tá vendo um tempo tão duro. Tudo que você fala na internet é motivo de alguém te atacar. Você não pode rir de nada, senão você é politicamente incorreto. Ih, meu, só achar graça a rir, boy. Não desrespeita ninguém, é escondido no canto. Né? Gabriel e Felipe mandam os memes pra mim, politicamente correto. André, ora por eles, irmão. Alguém já me viu rindo? Não, eu rio bastante. Deus tem misericórdia da vida do pastor. Ih, o problema é quando a gente trata a emoção de forma desequilibrada. Tem tempo de chorar? Tem, só não chora pra sempre. Ah, mas aquela pessoa que eu amo morreu. Morreu, passou. Ah, mas eu tô triste. Eu entendo que você tá triste. E eu vou mais profundo. Talvez essa tristeza não passe nunca. Senhor, eu quero que o Senhor tire essa dor de ter perdido esse ente querido. Não, tá orando errado. Porque se você ama, toda vez que você vai lembrar, você vai se entristecer. Toda vez que você vai lembrar, você vai chorar. Mas e no meio do caminho? Porque às vezes nós vivemos motivos para choro, nós choramos, e tem toda uma vida para a gente seguir ainda, e a gente não vive porque a gente quer chorar. Aí no lugar de amar o nosso cônjuge, de amar os nossos filhos, nós choramos em cima dele. E nós adoecemos. E adoecemos ele. Chore no tempo certo. Ah, mas daqui a 20 anos é normal lembrar e chorar? É. Estranho seria se não fosse. Hora de prantear, prantei, meu. Hora de rir, só não ri de tudo. Tem uma canção que eu esqueci de quem é que fala que ri de tudo é desespero. E é verdade, né? Você vê na igreja aquele irmão que ri de tudo. Não, tá desesperado com alguma coisa, chama no canto. Ele vai chorar. Irmão, pode confessar que tem alguma coisa apertando, não tem? São duas pessoas que eu chamo no gabinete. É quem vem com cara de triste e quem vem rindo de tudo. Eu vou pegar aquele bobo na esquina. Que pena. Não ria de tudo e nem tudo é engraçado. Só que às vezes nós nos obrigamos a rir de tudo. Porque nós queremos caber. Ah, o teu chefe faz aquela piada ridícula, você ri. Se não acha graça, não ri. Você não é obrigado a rir. Deus te abençoe. Querido, a vida é feita de emoções, de choro, de riso. E o que importa é o tempo que você gasta fazendo essas coisas. Eu lembro muitos anos atrás, eu lembro não, me lembraram, né? Uma prima minha passou mal, quase morreu. E aí foi todo mundo socorrer ela. E aí meu tio ficou em casa sozinho. Eu devia ter uns 12 anos na época. Aí eu falei, rapaz, meu tio ficou em casa sozinho, será que tá acontecendo alguma coisa? Vou lá ver ele, né? Aí eu vi ele no sofá, com uma cara de perdido. E eu só sentei do lado dele. Ele falou, tio, precisar, eu tô aqui, tá bom? Ele chorou. Eu tinha 12 anos. Pra mim, aquilo ficou olhando aí, pô, ele chora. Eu fiquei, né? Como é que eu vou embora? Sem graça. Doido pra ir embora, Gabriel. Fiquei. Passou quase 20 anos depois. Há um dia a gente conversando, eu lembro aquela vez. E foi todo mundo socorrer sua prima. E só você ficou pra ouvir meu choro. Eu não perguntei, né? Mas eu falei assim, mas quando? Chora, irmão. Chora com aquele que chora. Ri com aquele que ri. Se alegra com aquele que está se alegrando. As emoções estão aí para a gente vivê-las, mas todas pautadas no fato de que Jesus está conosco em todas elas, e independente dela. Esse é o conceito correto das emoções.
Irmãos, a cada sorriso dado, a cada lágrima derramada, estamos definitivamente mais perto da nossa casa eterna. Mais próximos de sermos definitivamente curados. Mais próximos de vivermos para sempre no reino dos céus com Cristo Jesus. Cada choro é a lembrança que nós somos humanos, mas é a lembrança de que naquele definitivo dia, toda lágrima vai ser enxugada. Cada sorriso é uma lembrança de naquele dia com Cristo, nós sorriremos com Ele para sempre. Cada suor derramado é a lembrança de naquele grande dia, nenhum suor mais será derramado em vão. Cada sucesso é uma lembrança pequena daquele sucesso definitivo de nós vivemos para sempre com Jesus. E enquanto a vida passa, Jesus segue firme com a gente para sempre. Jesus não invalida as nossas emoções, meus irmãos. Ele é o sentido para cada uma delas. É por isso que Salomão, no Eclesiastes 2, anterior, verso 22 a 26, diz o seguinte: que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que tudo isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, que agrada a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Então, para Salomão, o que é uma corrida que não é vã? Viver como alguém que agrada a Deus. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o conceito correto de tempo, propósito e emoções. E elas não nos escravizam mais, porque sabemos que apesar de elas serem difíceis, árduas, cansativas, existe um Deus invencível, eterno, cheio de misericórdia, que é dono do nosso coração, que não passa como o tempo, que vive para sempre e nos dá força e graça todos os dias. Vamos baixar nossa cabeça? Vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite nós queremos apresentar o nosso coração, Senhor. Alguns de nós aqui estamos cansados por causa do conceito errado de tempo que nós temos no nosso coração. É bom planejarmos, Pai. É bom termos metas. É bom termos uma direção. Mas nada disso serve se a nossa vida não está te agradando, Pai. Por isso, se alguns de nós estamos sendo escravizados pelo conceito errado de tempo, que nós sabemos que o Senhor é o tempo certo para todas as coisas, que descansar na sua presença é o alívio que nós não conseguimos encontrar em nenhuma meta batida. O Senhor, Pai, é o descanso que nós temos, que nós não conseguimos encontrar em nenhuma semana perfeita de agenda preenchida. Mas também muitos de nós aqui estamos com o conceito de propósito deturpado. E muitas vezes usamos o Senhor como medalhão da sorte para termos os nossos propósitos efetivados. Descobrimos que isso é enfado e canseira. Por isso, Deus, renova os nossos corações, corrige a nossa alma e que saibamos que o Senhor é o propósito último, final, maior para todas as coisas. Que só no Senhor há descanso verdadeiro. Que o Senhor de fato abençoe a nossa saúde, que o Senhor abençoe o nosso trabalho, que o Senhor abençoe as nossas finanças, que tenhamos para dar e abençoar os outros, mas que o Senhor seja o nosso propósito final. Que o sirvamos, Deus, com todo o nosso empenho, com toda a nossa alegria. Que encontramos a alegria em servir aqueles que o Senhor colocou para viver debaixo do nosso teto.
Que o nosso contentamento não esteja sendo na reciprocidade, mas no dar, no servir, no amar, no ceder. Que encontramos propósito em servir os nossos irmãos na fé, transbordando da graça e misericórdia que flui sobre nós como fonte que jorra para a vida eterna. Que o nosso conceito de emoções, Pai, sejam quebrados e refeitos pelo Senhor. A vida é feita assim, Pai, de choro, de cansaço, de frustração, de dores e de guerras, mas também é feita de paz, de descanso, de alegria, de risos. Mas que os nossos corações estejam postos nas emoções passageiras, Pai, que se vão tão rápido quanto o perfume que a gente coloca. Tão rápido, Pai, quanto o tempo que a gente não consegue segurar. Que as nossas emoções estejam dispostas e descansadas num Deus eterno. Que o Senhor seja a nossa força ao chorar. Que o Senhor seja a nossa força ao rirmos. Que o Senhor seja o nosso sustento em tempos de guerra. Que o Senhor seja o nosso sustento em tempo de paz. Que o Senhor restaure as nossas emoções e seja o objetivo último e máximo nelas. E que em Ti saibamos que há um propósito para cada coisa e que no Senhor, somente no Senhor, encontramos o descanso e a sabedoria necessárias. Em Teu nome oramos, Jesus, hoje e sempre. Amém.